Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Anderson do canal Anderson Barbieri, que trata de temas diversos. Atendendo a alguns pedidos aí, vou gravando mais um vídeo hoje falando especificamente sobre o tema de privatização. Algumas pessoas já me perguntaram o que eu acho sobre isso, me sugeriram gravar um vídeo a respeito. Mas em vez de falar especificamente de privatização, vamos falar sobre estatização e desestatização, visto que a privatização é um tipo de desestatização, ok? E mais do que dar minha opinião, é falar o que significa essas questões e ao final você chega à sua própria conclusão sobre esse tema aí. Estatizar, estatização, nada mais é do que o Estado trazer para si exclusividade, né, sobre determinada atividade em detrimento da iniciativa privada, ou seja, o Estado fazer o controle exclusivo sobre determinada atividade, né, que poderia estar na mão da iniciativa privada. A estatização geralmente é defendido por ideologias de esquerda, o socialismo, o comunismo, né? E traz para a gente uma série de questões, uma série de interrogações, né? Quando o Estado detém a exclusividade sobre determinada atividade, isso significa que nós não temos a competitividade. Outra questão que ocorre com a estatização é que existem lá os servidores públicos concursados, geralmente, mas existem os diversos cargos, né? Aqueles cargos comissionados, aqueles cargos lá de chefia, né? Que geralmente funcionam como verdadeiros cabides de emprego, como moeda de troca política, né? Também a gente não tendo essa competitividade, né? A gente tendo aí a exclusividade estatal do governo sobre determinada atividade, implica que o governo gasta mais, né? Ou seja, o governo detém o controle absoluto sobre essas empresas e também assume todos os custos sobre essas empresas. Nós devemos lembrar que o governo não produz dinheiro, né? O governo produz lá, né, o papel moeda, a cédula, né? Mas o que produz riqueza em um estado, né, é a iniciativa privada, né? O estado não produz riqueza alguma. Então, desta forma, quando o estado se torna deficitário, o que ele vai fazer? Aumentar tributos. Tributos, quando eu digo tributos, impostos, taxas, né? Criam-se taxas com o objetivo de estar suprindo aí, né, essa carência de caixa, né, que muitas vezes vem por prejuízos que essas empresas estatais geram, né? Lembremos, por exemplo, durante muitos anos, as telecomunicações, a telefonia no Brasil era estatizada, né? Então a gente sabe, né, que há anos atrás, telefone era um artigo de luxo, né? Tínhamos poucas opções, custava-se caríssimo uma linha telefônica, a aquisição de uma linha telefônica era para poucas pessoas. Com a desestatização, né, do setor de telefonia, é que a gente tem hoje aí o que a gente vê, essa possibilidade de ter várias empresas, né, de ter tido esse desenvolvimento do setor de telefonia aí, propiciando que qualquer pessoa possa ter um aparelho celular, por exemplo, para se comunicar, ok? Então, essas são as questões relacionadas aí à estatização, né? E para que a gente raciocine acerca desse tema. Bem, pessoal, e o que é a desestatização? É o contrário, né? Sendo que a privatização é um tipo de desestatização. A desestatização, então, é quando o Estado deixa de assumir algumas funções, né, e repassa ao setor privado, né, essas atribuições. Entre elas, a privatização, que é quando o Estado pega uma empresa pública, né, e vende
para o setor privado, ok? A gente sabe que dentro de uma economia saudável, o que movimenta a riqueza no país é o mercado, é o capital, né? Então, as empresas que são criadas, elas geram postos de trabalho, empregos, né? Gera-se renda, né? E aí movimentamos toda a economia. Uma parte desses recursos, essas empresas passam para o Estado para que o Estado efetue realmente o seu papel, que é um papel normatizador, um papel fiscalizador, um papel de polícia, né? Diante de toda a sociedade. Então, deixamos de ter aí os cargos públicos, os cargos políticos, né? Os cabides de emprego dentro dessas organizações e abrimos a possibilidade de termos uma concorrência, né? Lembrando a importância do papel do Estado em fiscalizar, como, por exemplo, é feito pelas agências nacionais de fiscalizadoras ou as secretarias nacionais que fiscalizam certos segmentos, como, por exemplo, o setor de telecomunicações, por exemplo, ok? Então, essa é a diferença fundamental aí entre estatização e desestatização, né? E aí que você faça seu próprio julgamento e tenha sua própria opinião aí sobre o assunto, ok? Muito obrigado, boa noite.